livro de Apocalipse, no capítulo 3, do versículo 14 ao versículo 22. Apocalipse de João, livro da Revelação, livro profético, capítulo 3, versículo 14. Sétima carta à igreja de Laodiceia, sétima e última carta. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha, fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Tomara que fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres como provado, ou que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e também vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que Deus abençoe a leitura da sua santa palavra. E que o Espírito Santo de Deus fale aos nossos corações nesta noite, nesta hora, em nome de Jesus. Diga aí no seu coração, com seus lábios, ou no seu pensamento, diga: fala, Senhor, porque a tua igreja ouve. Amém. Mesmo separados, distantes, nós estamos unidos. É a igreja do Senhor que quer ouvir a sua palavra, a palavra de Deus, o recado de Deus, a orientação de Deus para o nosso coração, porque ela é a fonte geradora da fé. Nós não participamos ou não participamos da igreja, frequentamos os cultos, ou estamos aqui fazendo um culto online, simplesmente para preencher a agenda, né, para ter alguma coisa para fazer, ou mesmo para uma questão de consciência, né, peso na consciência. Não, nós estamos aqui porque amamos a Deus e porque cremos na sua palavra. Porque acreditamos que através da palavra a fé é acrescentada no nosso coração. E nós podemos então ser fortalecidos, receber milagres, receber bênçãos de Deus na nossa vida. Então nós observamos o quê? Que Deus fez tudo por nós. E que nós, buscando a fé, Deus quer que tenhamos esta confiança para que Ele nos abençoe mais. Então Deus, Ele nos ama, Ele se preocupa conosco, mas tem a nossa parte para o nosso próprio bem, né? Para nós não nos acomodarmos, para não acabarmos esvaziando e pecando e distanciando de Deus.
Aqui nós temos as cartas no livro, nesse livro profético, nesse livro de revelação, neste livro que traz os últimos acontecimentos, o que vai acontecer no final dos tempos. Aqui nós temos um livro maravilhoso e é muito importante nós estudarmos este livro para estarmos entendendo um pouco mais a respeito do final dos tempos, que poucas pessoas têm conhecimento, outras não levam muito a sério, mas nós sabemos que Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Deus não fala uma coisa e daqui a pouco muda de ideia, porque Deus não é homem, Deus não é como nós. Deus, Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Deus, Ele sabe o passado, o presente e o futuro. Nós não sabemos nada do amanhã, nós não sabemos nada do que vai acontecer, mas Deus sabe. É por isso que a Bíblia é um livro que nunca vai ficar ultrapassado. É uma Bíblia, ou melhor, é um livro super bem atualizado, porque é um Deus eterno, é um Deus que sabe todas as coisas até o final. Então Ele já escreveu, já deixou, né, as palavras proféticas. Jesus mesmo trouxe muitas profecias para o final dos tempos, para nos alertar, para que nós nos preparássemos, para que nada acontecesse de repente, mas uma preparação. A pregação do Evangelho, o ensinamento da Bíblia é justamente para que as pessoas saibam e para que as pessoas se preparem para o amanhã, para o futuro. Muitas pessoas vivem o presente, querem desfrutar de tudo que ela pode. Ela quer viver, porque nós sabemos que a vida é curta. A própria Bíblia diz isso, que a vida é muito curta. Mas o Senhor nos dá esta vida para nós nos prepararmos para a vida eterna. Não para nós nos preocuparmos apenas com a nossa vida física, com o nosso corpo mortal, né? Justamente porque um dia ele vai deixar de existir. Mas o nosso espírito, ele é eterno. E essa chance que Deus nos dá é para nós nos prepararmos para a vida eterna, que depois não vai ter fim, seja na salvação ou na perdição. Será uma vida eterna. E a escolha nós fazemos aqui. Nós temos que colocar a nossa vida, crer, obedecer. Nós precisamos analisar a palavra. É a Bíblia que nos orienta, é a Bíblia que fala todas as coisas do passado, do presente e do futuro. A Bíblia que é um mapa para nós, como o viajante precisa de um mapa para andar aí pelas estradas afora, como o piloto precisa de uma orientação, como uma pessoa precisa na vida ter um rumo, ter um alvo, ter um propósito, um projeto. Assim também o nosso espírito precisa ser guiado. E a Bíblia que nos ensina, que nos conduz. A Bíblia que nos mostra o caminho para nós chegarmos ao Pai. A Bíblia que nos dá a orientação, o manual, como nós temos que viver, como nós temos que ser. Deus é o nosso Criador e também nosso Pai, porque nós cremos em Jesus. E Jesus recebeu de Deus a autoridade para fazer filhos para Deus, para Ele. Então, nós temos aqui esta orientação. Não adianta você ter um aparelho de última geração, se você não sabe usar. Se você não tem um manual que vai te ensinar, que vai te orientar, para que você desfrute de tudo que aquele objeto, que aquele produto pode te proporcionar. Claro que existe muitos manuais que não consegue explicar, a pessoa não consegue compreender, mas ela vai procurar ajuda, vai procurar orientação. Assim é a Bíblia. Existe muitas coisas de difícil interpretação, mas existem pessoas que recebem as revelações, que pregam, que ensinam. Por isso que o apóstolo Paulo não disse que é pelo ler que nós adquirimos fé. Ele disse que a fé vem pelo
ouvir a palavra de Deus. Então nós precisamos ouvir as pregações, as mensagens, ouvir os estudos bíblicos, para que nós possamos compreender cada passagem, cada ensinamento, que cada um tem um propósito na nossa vida. A palavra de Deus nunca volta vazia, se nós lermos com o nosso coração, com todo amor, com todo desejo de entender. A nossa fé vai crescendo, a fé vai aumentando, e nós vamos agradando a Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Nesta passagem aqui foram 7 cartas que João recebeu. O anjo foi enviado e entregou para João, para que ele entregasse, distribuísse essas cartas às 7 igrejas da Ásia. E nós vemos aqui cada igreja, todas elas, recebendo uma saudação, recebendo uma palavra de elogio, ou uma palavra de exortação, né, uma reprimenda, e cada uma recebeu a mensagem. E todas elas, Deus falava das virtudes, falava dos defeitos, chamava atenção, alertava para o principal, que era o final de todas as coisas. E a última carta foi entregue para a cidade de Laodiceia. A cidade de Laodiceia era uma cidade muito rica, poderosa, de um povo muito vaidoso, justamente por estar ou por ter uma cidade tão próspera. Laodiceia era conhecido pelo colírio, pelo tratamento oftalmológico que existia naquele tempo, que era o melhor de todos que podia haver numa cidade. Então ela era famosa por isso, era procurada por isso, e também por tecidos, os mais belos e bons tecidos, né, eram fabricados lá nessa cidade de Laodiceia. E o povo então se orgulhava disso, porque era uma cidade diferente das demais. Mas aqui a carta justamente está trazendo uma exortação para aquela igreja, que por causa de todo este progresso, eles ficaram indiferentes a Deus. A igreja estava lá, mas a igreja estava morta. A igreja estava vazia de Deus, talvez muito cheia, né, mas de um povo orgulhoso, vaidoso, de um povo que se importava era com a riqueza, porque aqui diz que era uma igreja rica, mas não era rica da graça de Deus, era rica das coisas terrenas, das coisas materiais. E a preocupação do povo era justamente essa. Por isso que veio esta palavra de exortação àquela igreja, porque eles estavam precisando tomar uma posição diante de Deus. E aqui a palavra diz que eles não eram frios nem quentes. E diz: quem dera se vocês fossem ou frios ou quentes, mas vocês são mornos. Quer dizer, a pessoa está no meio. Ela conhece, não é mais fria. Conhece a palavra de Deus, conhece Jesus, mas ela não tem avivamento, não tem alegria, não tem prazer, faz as coisas por costume, faz as coisas automaticamente, né? Então, a carta diz: vocês não são frios, porque vocês conhecem e sabem, mas também não são quentes, porque vocês não são avivados, vocês não têm alegria de servir a Deus. Vocês se acostumaram com as coisas terrenas e materiais. E é muito importante nós meditarmos nisso. Tem muitas pessoas que precisam ouvir o Evangelho e se converter. Pessoas frias, pessoas que não conhecem, não têm peso na consciência, né? Pessoas que estão vivendo aí o mundo, ainda não recebeu essa revelação
não recebeu esta palavra, o Espírito Santo não pôde ainda falar no coração, porque ninguém falou aos ouvidos dessas pessoas. Por isso a necessidade de pregar o Evangelho. É nossa essa responsabilidade, é da igreja, é a missão maior da igreja, pregar o Evangelho. Então, as pessoas estão aí, elas acham que morreu, acabou, né? Que a vida começa aqui e acaba aqui, que o céu é aqui, que o inferno é aqui, e elas vão vivendo, sem preocupação. Mas a palavra de Deus, quando nós pregamos e a pessoa recebe, o Espírito Santo convence. O Espírito Santo tem esta missão de tocar o coração da pessoa. Porque se fosse só nós pregarmos, não ia acontecer nada. A pessoa não ia sentir nada, ninguém se converteria. Mas o Espírito Santo, ele é nosso parceiro. Ele age quando nós falamos, profetizamos, quando nós lançamos esta semente e de repente cai ali naquele coração e acha uma boa terra, porque o Espírito Santo já estava ali preparando. Então nós precisamos pregar o Evangelho. O Espírito Santo está esperando cada um pronto para estar convencendo, para estar tocando os corações e para estar salvando as vidas. E quantas pessoas ainda precisam ouvir falar de Jesus? E precisam, muitas vezes com autoridade, para que ela seja chacoalhada, né? Nós estamos vivendo uma época que está sendo dado um grande chacoalhão no povo, na humanidade. E é o final dos tempos. Deus tem o dia e a hora de mandar Jesus para arrebatar a sua igreja, a sua noiva. Mas muitos estão mornos, pior do que os que estão frios, que não conhecem, que não aceitaram Jesus ainda. Esses têm uma chance, esses têm esperança. Mas os mornos, os indiferentes, aqueles que creram um dia, conhecem, sabem, às vezes vem à igreja, ou vai à igreja, ou tem algum momento de espiritualidade, mas não obedecem. Não tem nada que motive, que dê alegria para a pessoa estar na presença de Deus. E o desejo do nosso Deus é que nós sejamos noivas de Cristo, noivas com a lâmpada cheia de azeite. Ou seja, que nós sejamos uma lâmpada que brilha, porque tem combustível, porque tem o combustível que o Espírito Santo nos dá, porque o azeite é um símbolo do Espírito Santo. E quando nós temos este azeite, nós brilhamos, fervemos, nós temos amor pela obra de Deus, pelas coisas de Deus. Muitas pessoas estão em casa, impossibilitadas de vir, mas não sentem nada. Não posso ir, né? Está proibido ir. Ou eu tenho medo de ir, simplesmente. Mas não sente no coração aquele desejo, aquela vontade. Não acha sequer falta. É muito importante que cada um dos irmãos e das pessoas que estão nos ouvindo, que você comece a meditar nesta palavra. A palavra não está aqui por acaso, não está aqui só para a gente ler e conhecer, está aqui para nós deixarmos o Espírito Santo de Deus trabalhar no nosso coração, nos despertarmos. Deus não tem prazer na indiferença. Deus não aceita nada que nós temos o costume, o hábito de fazer. Deus quer sentir em nós alegria, paixão, vontade. Deus quer sentir, Deus quer ver em nós aquele desejo de estar na sua presença. Então é preciso nós buscarmos o avivamento. É preciso nós buscarmos o poder do Espírito Santo. É preciso nós sentirmos queimar dentro de nós o desejo de estarmos na presença de Deus, porque é assim que Deus vai nos guardar,
É assim que Deus vai nos proteger, não só aqui neste mundo, dos males, das coisas ruins deste mundo, mas Deus vai nos proteger da perdição, do inferno, do mal. Ele vai estar cuidando de nós e nos guardando de todas as formas, e principalmente para que nada impeça nós um dia estarmos no seu reino, na sua glória, vivendo eternamente. Que você possa fazer agora uma análise. Você é frio? Você é quente? Ou você é morno? Aqui o anjo trazendo o recado do Senhor Jesus lá do céu para João diz que a pessoa morna será vomitada da boca de Deus. Vai ser lançada fora. Deus não se agrada da pessoa indiferente, da pessoa morna, da pessoa que não se envolve, da pessoa que num momento desse só está preocupada com a doença em si, com as coisas terrenas, com aquilo que está acontecendo, mas espiritualmente ela está cada dia mais vazia, mais sem força. E aí o mal vai tendo mais poder. Que esta palavra fique no seu coração, porque no final nós lemos: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E no versículo 20 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Entendemos bem que tudo isso aqui é para as pessoas fervorosas, as pessoas que estão espiritualmente ligadas, estão cheias do Espírito, estão cheias do azeite, estão cheias do combustível espiritual, para caminhar, para lutar e para vencer, e um dia estar e morar com o Senhor. Nós vamos estar orando neste momento. Você que está nos ouvindo, você que está passando muitos momentos difíceis, eu quero que antes de você participar desta oração, que você converse com Deus. Pense um pouquinho nessa palavra. Essa palavra é a palavra de Deus. Ela está aqui para nós. Lá para a Ásia, num tempo muito antigo, mais de 2000 anos atrás, mas ela é tão atual, porque nós estamos vivendo dias assim, dias que estamos precisando de um grande avivamento, para a igreja se preparar para encontrar com o Senhor Jesus e cear com Ele, como Ele diz. E Ele está batendo agora na porta do seu coração. Ele quer entrar, Ele quer morar na sua vida, Ele quer fazer parte da sua vida. Ele quer ocupar um lugar de honra, um lugar especial. Nosso Deus não aceita sobras e restos. Ele quer prioridade. Que você se renda diante do Senhor agora e deseje profundamente que o Espírito Santo de Deus visite o teu coração, para que te dê graça e força para você tomar uma posição de servir ao Senhor fielmente, de aproveitar as oportunidades que ainda estamos tendo de servir ao Senhor, de estar na presença de Deus, porque tempos difíceis ainda virão e nós precisamos estar fortes. A nossa fé precisa estar alimentada, fortalecida na palavra de Deus, para nós vencermos, porque muitos estão caindo, muitos estão ficando pelo caminho, muitos não estão conseguindo vencer. Tão grande luta, tão grande provação, mas nós cremos
na vitória. Nós cremos na bênção de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa família. Nós vamos também orar, né, pelo mês de abril, que representa, né, o 4º domingo, o 4º mês do ano. Nós vamos estar colocando diante de Deus o projeto de vida, os pedidos que foram feitos. Se você não veio aqui, não entregou, você coloque aí, né, aquele alvo, aquela meta, aquele propósito, né, o desejo que você tem, as necessidades que você tem, que a sua família tem. Agora, antes de tudo, coloque diante de Deus seu projeto espiritual, que é ser uma pessoa fervorosa, que é servir ao Senhor, que é ser fiel a Deus, diante das necessidades, porque o Senhor promete as bênçãos para aqueles que são fiéis.